Continuando com o estudo do livro de Ezequiel, hoje vou meditar no capítulo 31. Aqui esse capítulo, Deus vai mandar uma mensagem especificamente para o rei, para o faraó do Egito. Assim como Deus tratou contra Tiro, a cidade de Tiro, contra a Síria, aqui ele vai comparar o faraó do Egito, que a queda seria semelhante à queda do rei da Síria. No 32 também nós vamos ver uma lamentação sobre esse rei. Então, Deus ele faz uma profecia para aquele faraó, porque aquele faraó também como governante de Tiro, que foi feito a analogia dele com Satanás, aqui também Deus compara o faraó do Egito com Satanás, pela sua arrogância, pela sua soberba. E Deus também vai fazer uma analogia, uma comparação. A mesma queda que o rei da Síria teve seria semelhante o que iria acontecer com o faraó do Egito. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa este dia, que esse dia seja abençoado na minha vida, na vida de quem está vendo e ouvindo esse vídeo. Que esse dia seja, meu Deus, para nosso crescimento espiritual, através do conhecimento da sua palavra, que nós tenhamos entendimento dessa palavra, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então diz assim, o capítulo 31. No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel está falando, filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo, a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado. Aqui Deus vai lembrar, através dessa profecia, sobre a riqueza, como o rei da Síria ele invadiu o reino do norte, que foi capital Samaria. Ele invadiu, levaram cativos vários israelitas, o povo de Israel ele foi cativo da Síria, do reino do norte. Mas depois Deus vem contra o rei da Síria e destrói o rei da Síria. Então aqui ele está comparando o rei da Síria como um rei que se achava como a árvore mais frondosa da floresta, que era como ele fosse um cedro no Líbano. Porque o cedro do Líbano era a árvore mais alta, que tinha mais frondosa, que dava mais sombra, que cobria todas as outras árvores, e ela se achava a melhor, a mais bonita de toda a floresta, que era o cedro do Líbano. E ele está dizendo que o rei da Síria se achava como o cedro do Líbano. Aí no versículo 5 diz, por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se alinhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronte, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Isso ele está falando a respeito do rei da Síria. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam os seus ramos, os plátanos não tinham renovos como os seus, nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele.
Aqui ele estava falando sobre o cedro no Líbano, esta árvore frondosa, esta árvore grande que dava, que alinhava as aves do céu, que dava sombra para todas as outras árvores. E ele disse que as outras árvores tinham inveja dela, do cedro do Líbano. E Deus está dizendo que esse rei, esse faraó do Egito, da Síria, ele se considerava como essa árvore. Então, aqui o profeta ele começa a falar sobre a queda da nação da Síria e começa a explicar que essa queda da Síria ela veio porque a Síria, no seu auge, ela foi comparada a esse cedro, ao cedro do Líbano, que dominava todas as outras árvores da floresta, protegia os animais em sua sombra. No entanto, essa grandeza ela foi acompanhada de arrogância, orgulho, o que levou à sua queda. Então, a queda da Assíria aqui estava sendo uma advertência para o Egito, que também estava se exaltando acima das outras nações, pensando que era uma classe que ninguém podia vencer, que era um país que era invencível. O seu faraó se achava dono de tudo e de todos, até o próprio rio Nilo. Ele achava que a abundância do Nilo, que dava toda a riqueza, era por causa dele, por causa do faraó. Então aqui nós devemos aprender que aqui quando Deus começa a relatar sobre a queda da Assíria, nós vemos aqui e entendemos que a arrogância e o orgulho não são aceitáveis diante de Deus, porque Deus começa falando a respeito da arrogância daquele homem, daquele rei da Assíria, que queria se comparar com o cedro do Líbano, como a árvore mais frondosa, mais poderosa de toda a floresta. Aí nós vemos aqui que como cristãos, né, nós devemos andar humildemente com o nosso Deus, reconhecendo que Ele é todo-poderoso e que devemos totalmente depender dEle. A nossa dependência é dEle. Assim como a Síria ela foi derrubada, o mesmo acontece, né, com aquele que sustenta o orgulho, que sustenta a arrogância, que a arrogância e o orgulho tomam conta da vida dessa pessoa que não quer depender de Deus. E essa pessoa, essa nação pode ser destruída, assim como foi com a Síria, assim como seria com o Egito, porque Deus estava aqui mostrando que assim como ele fez com a Síria, assim ele iria fazer também com o Egito. Aí no versículo 10 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, como sobremaneira se elevou, ou seja, como sobremaneira o seu orgulho, a sua arrogância se elevaram, então se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos e o seu coração se exaltou na sua altura. Eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade, lançá-la-ei fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales os seus renovos foram quebrados. Por todas as correntes da terra, todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Ou seja, Deus continua a falar sobre a queda da Assíria, devido ao seu orgulho e sua arrogância. Aqui ele compara a Síria com essa planta, o cedro do Líbano, porque ele continua dizendo que a planta do cedro do Líbano ela seria cortada. E diz assim: os mais terríveis estrangeiros o cortaram e o deixaram, caíram os seus ramos sobre os montes, né? No versículo 13: todas as aves do céu habitarão na sua ruína e todos os animais do campo se acolherão sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que beberam as águas venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens com os que descem a cova. Então Deus está dizendo que a nação
da Síria, ela foi destruída porque ela foi comparada, ele compara a nação da Síria com o cedro do Líbano, a essa planta que cresce forte, ela cresce muito e muito alta, se torna muito alta, e assim ela se exaltou sobre todas as árvores ao seu redor. E então Deus aqui está julgando a Síria por sua arrogância, permitindo que ela caísse diante dos governantes das outras nações. E Nabucodonosor, que seguiu os seus passos, que expandiu as fronteiras da Babilônia, à custa da Assíria. Então Deus ordena a queda da Assíria como um exemplo para todas as nações que se exaltam acima dos outros. Era assim com o Egito, que estava se exaltando acima dos outros, e Deus estava mostrando aqui no capítulo 31, mostrando essa profecia a Ezequiel, dizendo que assim como ele fez com o rei da Assíria, iria fazer com o Egito. Então nós vemos aqui que a queda da Assíria foi por causa da sua arrogância. Então nós devemos lembrar que o temor que temos que dar a Deus, ele tem que estar acima de todas as outras coisas. Deus tem que estar em prioridade na nossa vida. E se nos tornarmos orgulhosos e arrogantes, podemos ter certeza que Deus nos derrubará. Por fim, Deus lembra que Ele é justo e misericordioso. Embora Ele tenha julgado a Síria por sua arrogância, mas Ele oferece perdão e misericórdia para aqueles que se arrependem e voltam para Ele. Nós devemos buscar a humildade e submissão a Deus em nossa vida, reconhecendo sempre a sua soberania, o seu amor por nós. Nós vemos aqui que nesse capítulo 31, ele vai mostrar que a queda da Síria foi por causa da sua arrogância. No versículo 15 ele diz, assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto por sua causa, cobri a profundeza da terra, derreti as suas correntes, e as suas muitas águas se detiveram, cobri o Líbano de preto por causa dele, todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Aqui ainda o profeta ainda fala sobre a queda da Síria, devido ao seu orgulho e sua arrogância. Aqui ele está falando da sua morte. E ele diz que aquela árvore que morreu, ele fez cobrir luto sobre ela. No versículo 16 ele diz, ao som da sua queda, fiz tremer as nações quando fiz passar para o além, ou seja, para a morte, com os que descem à cova. Todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas se consolavam nas profundezas da terra. Também estas com ele passaram para o além, juntar-se-ão aos que foram traspassados na espada, sim, aos que foram seu braço e que estavam sentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerá com as árvores do Éden às profundezas da terra, no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Assim Deus começa a comparar com o rei da Síria toda a morte, toda a destruição, e ele aqui diz que o final será a morte. Então, nós devemos lembrar que Deus é misericordioso, é justo. Embora ele tenha julgado aqui a Síria por sua arrogância, ele oferece o perdão, né? Então, nós vamos ver que o final é a morte do rei da Síria, e ele faz uma comparação do rei da Síria com o cedro, com uma árvore plantada, como um cedro do Líbano, uma árvore plantada na floresta, a maior de todas, aquela árvore que foi a mais linda do Éden. E essa árvore ela foi comparada com o rei da Síria. E aqui ele diz que todas as outras árvores sentiram quando essa árvore foi derrubada. Assim como o rei da Síria, todas as outras nações também sentiram a queda da Síria. E assim seria com o rei, com o faraó do Egito. Portanto, o que nós vemos aqui, que Deus fazendo essa descrição e essa analogia, comparando a arrogância do rei da Síria com uma árvore grande e frondosa que veio a ser cortada por causa da sua arrogância. Então nós vamos ver que a queda da Assíria nos lembra que Deus é o único verdadeiro Deus, que devemos colocar nossa confiança somente nele, e que muitas vezes nós colocamos nossa confiança em coisas que não são dele,
como dinheiro, poder, fama, outras pessoas. Confiamos mais mesmo em outras pessoas do que em Deus, mas apenas Deus é digno de nossa confiança e adoração. Portanto, nós devemos ser humildes e confiar em Deus em todos os aspectos da nossa vida. Nós devemos reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso, que nós somos totalmente dependentes dEle, que nada que nós façamos, se não for por Ele, nós não podemos nada. Nós temos que caminhar seguindo a sua palavra, mas de uma forma humilde, confiante, que nós podemos evitar a queda que a arrogância e o orgulho trazem, se nós não estivermos alinhados com a sua palavra. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando, que a queda da Assíria, ele estava mostrando para o rei Faraó que iria acontecer a mesma coisa com ele, com o Faraó do Egito, por causa também da sua arrogância e da sua soberba. E isso Deus está nos mostrando, que nós temos que colocar nossa confiança somente em Deus. Que nós temos que ser humildes diante dele. É isso que essa palavra está nos mostrando. Amém?